Olá, eu sou Roberto. Bem-vindo ao curso de Agente de Turismo 2.0. Esse curso tem o objetivo de apresentar um pouco sobre o funcionamento administrativo, financeiro e operacional das agências de turismo. Ele aborda diversos aspectos importantes do setor turístico. Por isso, será um grande auxílio para aqueles que pretendem seguir os caminhos de um profissional de turismo. Escolha o que deseja fazer, ou peça ajuda de seu professor. Escolha o que deseja fazer, ou peça ajuda de seu professor. Nesta aula, conheceremos o conceito da agência de turismo e quais são as suas subdivisões. Suponha que você esteja viajando com sua família sem a utilização dos serviços de uma agência de viagens. Vocês decidem, de repente, fazer uma parada. Podem ir a um hotel sem ter feito reservas e, provavelmente, encontrarão um apartamento disponível e passarão a noite sem problemas. Então, por que usar uma agência de viagens? Já pensou que você pode chegar a uma cidade totalmente repleta de turistas e pode não encontrar alojamento disponível em um raio de 100 quilômetros? Não é nenhum exagero, isso poderá acontecer. Para evitar tais inconvenientes, seria melhor contatar uma agência de viagens. A realização de viagens e do turismo envolve a prestação de um conjunto de serviços turísticos de diversos produtos, como transportadoras, hotéis, restaurantes, museus e teatros. Tais serviços são oferecidos no mercado turístico, no qual o turista ou viajante pode comprá-los diretamente das empresas que os produzem ou através de intermediários. Esses são compostos de profissionais especializados ou empresas de intermediação. As agências de viagens ou agências de turismo, como são denominadas aqui no Brasil, são a forma mais clássica de comercialização turística. Podemos dizer que as agências de turismo transformam destinos turísticos e diversos equipamentos em produtos. Elas atuam na produção e distribuição de bens e serviços turísticos ofertados aos viajantes. Tais agências são essenciais, pois não é suficiente apenas um lugar belo e com atrativos turísticos para se estabelecer uma estrutura turística no local. É necessária a atuação das agências para viabilizar a comercialização e a visitação daquela localidade. Em primeiro lugar, as agências de turismo dispõem de uma grande relação de hotéis, podendo fornecer informações sobre a categoria, localização, estado, conservado ou não, data de inauguração, reformas, etc., qualidades e defeitos de cada um. Por meio delas, o risco de imprevistos e obstáculos é menor. Responsáveis por grande parte das atividades desenvolvidas na área de turismo, as agências de viagens e turismo são empresas prestadoras de serviços, especializadas em planejamento, organização, venda e divulgação de produtos turísticos, além de executar excursões coletivas ou individuais. São intermediárias entre a oferta e a demanda de produtos, visando atender os que têm pouca experiência em organizar e planejar uma viagem de lazer, e a empresários que viajam a negócios. Orientam os turistas desde a escolha do destino até a documentação necessária, reservas em hotéis e melhores meios de transporte. A primeira agência de viagens brasileira de que se tem notícia foi idealizada pelo padre Antônio Vieira e aprovada para funcionar a partir de 10 de março de 1649. Estamos falando da Companhia Geral do Comércio do Brasil, que detinha o monopólio das viagens pela orla brasileira,
desde a capitania do Rio Grande do Norte até a de São Vicente. A partir daí, outras empresas foram surgindo e da especialização, clientela de determinado poder aquisitivo, jovens, etc., passaram a comercializar os mais diversos produtos e atendimento dos mais variados públicos. Podemos listar os seguintes tipos de agências de viagem. Agência emissiva. Atua com o mercado de turismo emissivo, emite passagens para várias partes do território nacional ou internacional, eventualmente pode atuar como receptiva. Agência receptiva. Trabalha com o mercado interno e ou externo, dependendo da região, recepciona turistas que vêm de várias partes do território nacional ou internacional. Agência consolidadora. Fornecem às agências, tanto pequenas como médias, os preços e voos de diversas companhias aéreas credenciadas. Agência de viagens e turismo escolar. Geralmente localizadas em faculdade ou universidades, com o objetivo de treinar alunos e estagiários que aceitam trabalhar com turismo nesta categoria. Agência maiorista. Planeja e organiza todo tipo de serviço turístico, a fim de vender para agências minoristas a um preço fixo. Esses serviços são oferecidos ao público em geral por meio de agências minoristas, e as maioristas não podem vender diretamente ao consumidor final. Agência minorista ou detalhista. Esse tipo de empresa comercializa os produtos de agências maioristas, vendendo-os diretamente ao consumidor final. Agência maiorista minorista ou mista. Pode funcionar ao mesmo tempo como maiorista e minorista, possuindo pontos de venda próprios. As agências de turismo são um elemento do mercado turístico que transformam destinos turísticos e diversos equipamentos em produtos, produzindo e distribuindo bens e serviços turísticos. Não basta existir um atrativo natural para o turismo se afirmar como atividade econômica. As agências precisam tornar viáveis a comercialização e a visitação de uma localidade. Considerando tudo isso, elas devem atuar como pessoa jurídica, possuindo duas funções no mercado turístico: como produtoras, operadoras turísticas, e como distribuidoras, agências de viagens. Temos de considerar as agências como um elemento que promove o desenvolvimento sustentável do turismo. Podemos afirmar isso porque elas são unidades de negócios que sobrevivem do turismo. Portanto, é necessário que as mesmas estejam preocupadas com as consequências de suas ações sobre os destinos visitados pelos turistas. Ao adotar ações de preservação do meio ambiente, como o controle do número de visitantes em espaços naturais, as agências garantem que seus clientes venham a usufruir de uma experiência diferenciada em um local livre de poluição sonora, visual e ambiental. Para aperfeiçoar a sua compreensão, vamos fazer um teste antes de prosseguirmos. Qual o nome da primeira agência de viagens brasileira? Agência de Turismo do Brasil? Companhia Geral do Comércio do Brasil? Agência de Viagens Brasileira? Companhia de Turismo do Brasil? Operadora de Turismo Brasileira? Resposta correta. Muito bem. Há uma distinção entre as agências de turismo que é importante estar atento. Qual o nome da primeira agência de viagens brasileira? Agência de Turismo do Brasil? Companhia Geral do Comércio do Brasil? Agência de Viagens Brasileira? Companhia de Turismo do Brasil? Operadora de Turismo Brasileira?
Resposta correta! Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Muito bem! Há uma distinção entre as agências de turismo que é importante estar atento. Em 2005, o Decreto Federal número 5.406 estabeleceu que as agências produtoras deveriam ser chamadas de operadoras turísticas e as agências distribuidoras seriam conhecidas como agências de viagem. Mas, segundo a legislação, os dois tipos de agências ainda se enquadram na categoria de agências de turismo. Segundo nossa legislação, as agências de turismo são classificadas do seguinte modo: operadoras turísticas e agências de viagens. Embora façam parte do mesmo meio, elas têm funções e características distintas. A operadora tem a vantagem da escala, enquanto as agências de viagem trabalham de forma mais personalizada. O resultado é que operadoras e agências se completam no atendimento dos seus clientes. Ou seja, a operadora atua como um atacadista e as agências como varejistas. A operadora tem volume de vendas para conseguir preços mais baixos. Já a agência, por tratar com os passageiros sempre de forma individualizada, procura oferecer a melhor solução para o cliente conforme seus desejos e disponibilidade financeira. As operadoras turísticas são chamadas de agências produtoras. Caracterizam-se por objetivo principal construir pacotes turísticos. Os pacotes são uma combinação de diversos serviços turísticos, de forma a organizar uma viagem para um grupo, reduzindo os custos por pessoa. As operadoras conjugam transporte da origem até o destino turístico, transporte na localidade visitada, serviços de guias acompanhantes e locais, hospedagem, alimentação, passeios, atividades de entretenimento, conexão com outros destinos, etc. As operadoras turísticas têm como atividade a elaboração de programas, serviços e roteiros de viagens turísticas nacionais ou internacionais. Essas podem incluir mais de um dos serviços intermediados pelas agências de viagens. Além disso, algumas atividades complementares podem ser realizadas pelas operadoras, entre as quais podemos citar: obtenção de passaportes, vistos ou qualquer outro documento necessário à realização de viagens, transporte turístico de superfície, desembargo de bagagens em viagens e excursões, intermediação remunerada na locação de veículos em serviços de carga e a reserva e venda de ingressos para espetáculos públicos, artísticos, esportivos, culturais e outras manifestações públicas. Operação de câmbio manual para uso exclusivo dos clientes, atendendo às exigências do Banco Central do Brasil. Representação de empresas transportadoras, de meios de hospedagem e de outras fornecedoras de serviços turísticos. Assessoramento e execução das atividades que lhes são próprias em feiras, exposições, congressos e eventos similares. Venda comissionada ou intermediação remunerada de seguros vinculados a viagens, passeios e excursões de assistência ao viajante. Venda de livros, revistas e outros artigos destinados a viajantes. Prestação de serviços ligados ao acolhimento turístico, consistente na organização de visitas a museus, monumentos históricos
e outros locais de interesse turístico. Por último, outros serviços de interesse do viajante. As operadoras turísticas são normalmente classificadas, quanto ao espaço geográfico, em 3 grupos: internacionais, nacionais e locais. As operadoras internacionais elaboram pacotes turísticos e roteiros de viagem em países diferentes do local em que a sua sede está estabelecida. Atendem a um público doméstico com interesse em viagens ao exterior. Elas têm o que chamamos de características emissivas, pois enviam passageiros a destinos internacionais. As operadoras nacionais elaboram pacotes turísticos e roteiros de viagem no território nacional. Atendem à demanda doméstica e também à internacional, composta por turistas individuais ou grupos de excursões. Pode acumular tanto características emissivas como receptivas, enviando e recebendo turistas. As operadoras locais elaboram pacotes turísticos e roteiros de passeios na cidade e na região de sua sede. Atendem a públicos domésticos e internacionais, sendo que seu produto pode fazer parte dos pacotes ofertados pelas operadoras nacionais e internacionais. Elas têm características receptivas, pois recebem passageiros. Antes de prosseguirmos, vamos fixar alguns pontos importantes. As agências de turismo que constroem pacotes turísticos são chamadas de operadoras de viagens, agências turísticas, agências de viagens, operadoras turísticas, agências de turismo. Resposta correta! Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Também podemos classificar as operadoras turísticas de acordo com a sua segmentação, ou seja, área de atuação. Neste respeito, elas podem ser operadoras de receptivo, ecoturismo, intercâmbio, incentivo, cruzeiros marítimos, pesca e golfe. As operadoras de receptivo são especializadas em atender turistas estrangeiros em território nacional. As operadoras de ecoturismo especializam-se em pacotes que valorizam o contato com a natureza e as comunidades locais. As operadoras de intercâmbio são especializadas em pacotes que viabilizam a realização de cursos, estágios e intercâmbio no exterior. As operadoras de incentivo dedicam-se a programas de incentivo para campanhas junto a empregados e clientes. Já as operadoras de cruzeiros marítimos especializam-se em pacotes envolvendo navios. Ainda as operadoras de pesca atuam com pacotes com finalidade de pesca esportiva. E por fim, as operadoras de golfe são especializadas em elaborar pacotes para a prática de golfe. É importante ter em mente que uma atividade não exclui as demais. Uma operadora pode atuar em várias áreas e assim estar classificada em algumas ou todas as categorias. Por outro lado, temos as agências de viagens, chamadas de agências distribuidoras. São aquelas que fazem a conexão entre os produtos turísticos e os consumidores. Atuam como intermediadores entre o público consumidor e os equipamentos e serviços turísticos, tais como empresas de transporte, meios de hospedagem, serviços receptivos, restaurantes, locais de entretenimento, seguro viagem, documentação de viagem e pacotes turísticos. O principal serviço das agências de viagens é montar roteiros personalizados. São roteiros individuais que estão de acordo com as necessidades do passageiro,
tendo duração, destino e serviços definidos conforme a solicitação. Tendo uma perspectiva comercial, as agências podem ser classificadas em 3 categorias. A primeira é a de agência representante, quando atuam em espaço geográfico específico, como vendedores oficiais de um produto ou serviço turístico. Estes podem ser uma companhia aérea, companhia marítima, passeios de trem, hotéis, operadoras turísticas, seguros viagem, etc. Como representantes, essas empresas possuem autonomia firmada em contrato para negociar preços e outras vantagens com as agências, obedecendo às regras de conduta estabelecidas pelo fornecedor. Esse tipo de empresa se firma no mercado quando um produtor de serviços turísticos não acha viável se estabelecer num determinado local. Ela então atua nessa área, representando os serviços desta produtora. Uma segunda categoria de agências são as agências distribuidoras. Elas possuem caráter atacadista porque compram grande quantidade de produtos ou serviços turísticos de fornecedores ou representantes, conseguindo preços menores para revender ao mercado varejista. No caso do turismo, os atacadistas podem ser operadoras turísticas ou agências de viagens que não atendem ao consumidor final. Elas atendem apenas agências menores, que têm lojas de atendimento direto aos passageiros. A terceira categoria de agências é a de agências vendedoras. Com caráter varejista, atendem diretamente ao passageiro, assessorando-o de forma a fornecer informações detalhadas sobre os trâmites de viagem, oferecendo-lhe toda a gama de produtos e serviços turísticos disponíveis no mercado. Visando vantagens comerciais, essas empresas se cadastram em representantes ou distribuidores específicos e concentram suas compras em poucos fornecedores. Fazem isso para ter um volume de compra representativo e, consequentemente, se diferenciar como cliente para conseguir limites de crédito e usufruir de outras vantagens resultantes da fidelidade comercial. Entretanto, devido à variedade de solicitações de passageiros, nem sempre conseguem produtos em seus fornecedores habituais, tendo de pesquisar diversas empresas de turismo até encontrar o produto adequado ao seu cliente. Em virtude das características das viagens oferecidas pelas agências, é possível subdividir o mercado de agenciamento em 2 grandes categorias. A primeira é a de agências especializadas em viagens de lazer. Elas atendem a clientes que fazem viagens individuais por pacotes. Esses clientes são, na grande maioria, pessoas físicas que precisam de uma passagem aérea, que compram viagens de férias, reservam hotéis para finais de semana ou feriados, adquirem passeios de cruzeiros, etc. Elas vão até as agências em busca de informações e assessoramento para escolher a opção mais adequada às suas expectativas. Por isso, o ambiente da agência de lazer deve ser acolhedor. Além disso, o profissional que atende nesse segmento deve ter um conhecimento geral sobre pacotes e destinos turísticos, bem como saber ouvir e compreender as necessidades do cliente, explicando questões relativas, formas de pagamento, etc. Deve também saber ouvir e compreender as necessidades dos clientes, para poder mostrar vantagens e desvantagens entre os diversos produtos. As agências podem ser também classificadas como especializadas em viagens de negócio. Elas atendem basicamente
Há pessoas jurídicas que se tornam clientes com base em contratos de prestação de serviços. Nessas agências, as condições de descontos, comissões ou pagamentos por serviços prestados ficam estipuladas. Elas vendem produtos e serviços turísticos para dirigentes e funcionários que viajam a negócios e têm suas despesas pagas pela empresa. O atendimento a esses clientes é feito geralmente via internet, chat ou telefone. Por isso, ao contrário das agências destinadas ao lazer, essas possuem lojas abertas ao público, funcionando em salas de prédios comerciais. O atendente dessas agências precisa ser ágil e eficaz, pois normalmente não tem contato com a pessoa que vai realmente realizar a viagem. Ele deve, nesse caso, ficar atento ao histórico de viagem e informações que já tiver sobre o cliente, para buscar algo que seja apropriado e ao gosto do viajante. Embora muitos considerem o setor de agências turísticas como mera atividade comercial, elas desempenham uma função muito importante no processo de desenvolvimento da atividade turística. Tais empresas estão sendo obrigadas a se adaptarem a diversos fatores ligados à globalização, que têm influenciado sua atuação no mercado. Entre esses, destacam-se as inovações tecnológicas ligadas às ferramentas de comunicação. Essas empresas utilizam companhias de distribuição de serviços de viagens que operam sistemas de distribuição global, GDS, como Sabre, Holdings, Amadeus, Roadspan e o Galileu, para promover online informações detalhadas de voos, hotéis e aluguéis de automóveis. Alguns dos sites de viagens permitem aos visitantes comparar as cotações das múltiplas companhias hoteleiras e de voos de maneira gratuita. No mínimo, permitem através de seus sites obter informações sobre o destino e idealizar todo o seu roteiro juntamente com diversos serviços. Todos os sites de viagens online que vendem unidades habitacionais de hotéis trabalham juntos com numerosas agências de viagens e operadoras. Com isso, finalizamos nossa aula. Espero que aprecie as próximas aulas e aproveite a base de informações que tivemos até aqui. Você verá que turismo é algo realmente animador de se trabalhar, mas que requer atenção, disciplina e responsabilidade. Até a próxima aula. Chegamos assim ao final desta aula. Se você tiver alguma dúvida, reveja o tópico ou solicite a ajuda de seu professor. Clique no botão Teste de Avaliação para verificar o seu desempenho.